a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens, em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria e doutos em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das suas iguarias do rei, e do vinho que bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pusessem estes diante do rei. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele o vosso rosto mais triste do que as dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia construído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, e que se não deem e nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examinou diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção e as iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com o seu servo. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias, e ao fim de 10 dias, a aparência aos seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam da iguaria do rei. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho que devia beber, e lhe dava legumes. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, te engrandecemos e bendizemos, a Deus, o teu nome, pelo teu grande poder e pelas tuas maravilhas. E se aqui estamos, a Deus, nesta noite, é pela tua infinita misericórdia. E aqui estou, ó Deus, para que o teu Espírito Santo, ele venha falar ao nosso coração, ao coração da tua igreja, para que todos aqueles que estejam aqui, eles sejam abençoados em nome de Jesus. Meus irmãos, pode tomar o seu assento, continue adorando, exaltando. Irmãos, essa passagem é muito conhecida e nos fala sobre o propósito de Daniel, ou seja, aquilo que Daniel ele queria ter e receber. Entenda uma coisa, que tudo aquilo que nós queremos ter e receber vai gerar sacrifício. Será que nós estamos dispostos a nos sacrificar para termos aquilo que nós desejamos alcançar? Porque o nós mais vemos hoje em dia, sabe o que é? Pessoas que não querem fazer nada, mas querem tudo nas mãos. Pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem realmente se sacrificar, mas ainda exigem. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, pega isso, pega aquilo outro.
O que eu entendo nessa mensagem, e é sobre isso que eu quero falar com a igreja, é sobre o sacrifício para alcançar aquele desejo. E sabe o que eu entendo muitas vezes hoje? Todos nós que estamos aqui, nós que somos um pouco mais antigos, não é que seja tão velho assim, mas tem alguns aqui que fizeram parte disso. Ou seja, o filho, se ele queria receber alguma coisa, quando ele pediu o pai, a primeira coisa que o pai fazia para ele: você tem que fazer isso. Vai lavar o quintal, depois eu te dou. Vai lavar o banheiro, vai lavar a louça, vai cuidar da casa. Então ele ensinava que para ele ter alguma coisa, ele precisava primeiro se sacrificar. E nós aprendemos assim, que para termos alguma coisa, nós tínhamos que trabalhar, fazer alguma coisa. Só que hoje nós vemos uma geração que não quer se sacrificar. Eles querem somente receber. E eu gosto muito dessa passagem porque eu entendo aqui que quando eles foram transportados para a Babilônia, Daniel estava no meio deles, Ananias, Misael e Azarias estavam no meio deles. E no meio de todas aquelas pessoas, eles foram escolhidos, sabe para onde estar? Para habitar no palácio. Ou seja, para habitar aonde o rei estava. Para habitar num lugar de o quê? De destaque. Mas para estar ali, a Bíblia diz que a pessoa precisava ter algumas qualidades. Ou seja, não era qualquer um. Não era de qualquer jeito. E não era de qualquer maneira. E sabe o que nós temos hoje? Pessoas que querem ter posição e pensam que é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem que o quê? Se sacrificar. E o que é esse sacrificar muitas vezes? É rejeitar os manjares. É rejeitar o pecado e começar a buscar o Senhor. E nós vemos aqui que qual que era a qualidade que os jovens tinham que ter. Primeira qualidade, o jovem não podia ter defeito. Entenda que esse defeito aqui, irmãos, fala sobre o defeito físico. Ele não podia ter nenhum defeito físico aparentemente. Ele tinha que ser perfeito. Tinha que ter todos os dentes, tinha que ter todos os dedos na mão, os pés, tinha que ter o cabelo, os olhos. Ele tinha que não ter defeito algum aparente. A aparência dele, nós vemos que dizer aqui que a aparência dele tinha que ser boa. Ou seja, então o rei era exigente. Ele não queria qualquer um. Ele não queria de qualquer jeito. Ele queria pessoas que não tivessem defeitos. E sabe o que eu entendo aqui muitas vezes? Nós queremos estar na presença do Senhor e queremos que o Senhor nos aceite com os nossos defeitos. Queremos que o Senhor nos aceite com as nossas falhas. Queremos que o Senhor nos aceite do jeito que nós estamos. Tem até muitos que dizem que tem um versículo bíblico que diz que venha como estás, que o Senhor te aceita. Entenda que o Senhor, que Ele nos chama, Ele olha para nós e Ele nos escolhe para o quê? Para que Ele venha tirar os nossos defeitos, para que Ele venha transformar as nossas vidas. Mas sabe o que eu entendo muitas vezes? São pessoas chegando com defeitos, mas não querendo abandonar os defeitos. Se não me aceitar assim também, eu vou para outra igreja. Se não me aceitar assim também, eu também não quero. O que nós precisamos entender
para servirmos a Deus gera sacrifício. E sacrifício tem que o quê? Tirar os defeitos. E podemos fazer uma simbologia aqui. Aqui se falava de defeitos físicos aparentes. E quantos defeitos aparentes nós temos muitas vezes? Que caracterizam a nossa vida. Olha para aqueles, olha, aquele lá não acredita nada que ele fala, ele é mentiroso. O defeito dele é mentira. Ó, toma cuidado com aquela ali fala uma fofoca, olha, tudo que você fala para ela vai trazer intriga. Então, você desvia dela. São defeitos aparentes. Mas aonde que todos esses povos estão? Na igreja. Aonde que eles todos estão? Diante do Rei dos Reis e Senhor dos Reis. Daí você fala para alguém, não pode mentir. Daí tem até alguns que falam assim, não, mas uma mentirinha por boa casa está tudo certo. Não, eu não faço fofoca não, só falo a verdade. Então nós vemos que muitas vezes são defeitos do que é aparente, que todo mundo está vendo, mas a pessoa não quer você ser transformado. Deixa o Senhor transformar a sua vida. Ele te escolheu, não foi para você ficar assim, não. Ele te escolheu porque Ele quer mudar os seus defeitos aparentes. Ele quer tirar e fazer de você o que? Uma nova criatura. Então entenda que tinha que ter algumas coisas sem defeito, de boa aparência, que soubesse entrar e sair no palácio. Ou seja, que soubesse conversar com as pessoas. Esse conversar, entrar e sair, irmãos, é algo interessante. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, estamos na presença do Senhor, mas não sabemos entrar e sair com as pessoas. Respondemos mal, respondemos de qualquer jeito. Qualquer coisa já se irritamos, qualquer coisa já gritamos, qualquer coisa já alteramos a voz, qualquer coisa já não conversa comigo mais, não está tudo certo. Pessoas que sabiam entrar e sair, ou seja, pessoas que sabiam conversar. Porque entenda que a maior coisa das dificuldades que surgem, elas só se resolvem em um diálogo. Mas o que mais acontece, sabe o que é? Um empurra para cá, o outro empurra para lá e não tem diálogo. Então não tem como se resolver. Então ele precisava de pessoas que soubessem entrar e sair, que conversasse bem, que soubesse o que estava falando. E o que nós vemos hoje em dia, sabe qual é? Nas famílias estão acabando de os diálogos. Muitas vezes conversa até por celular. A mãe está lá na cozinha, o filho está no quarto e manda uma mensagem para a mãe. Mãe, traz água. Senta todo mundo no sofá, cada um com o celular e não tem diálogo. Qual é o diálogo? Me dá isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo, pega aquilo. Então entenda que muitas vezes o que acontecia? Que ele queria alguém que soubesse o que? Conversar. Estão perdendo-se o diálogo, as conversas, aquilo que vai fazer o que? As pessoas se entenderem, se aproximarem. Hoje, por causa da tecnologia, o que está acontecendo? As pessoas estão se distanciando. Elas amam mais o celular do que as pessoas que estão em volta. Ela senta e já pergunta, cadê meu celular? E se a pessoa não estiver ali, quem sabe a mãe ou o pai não pergunta. Se preocupa com o celular. Não que o celular seja errado, mas é que muitas vezes ele pode ser usado de uma maneira errada. Se for usado de uma maneira certa, ele é benéfico, tudo. Nós vemos que a mesma arma de fogo que é usada para defender, a mesma que é usada
para roubar. É a mesma arma, então depende da mão de quem está. Depende o que você vai fazer com isso. Entenda que a tecnologia veio para que verdadeiramente nós viéssemos ser abençoados. Mas o que estamos fazendo? Estamos usando ela de uma maneira errada. Não estamos sabendo entrar e sair. Aquilo está nos prendendo. E muitas vezes não estamos fazendo aquilo que Deus ele pede de cada um de nós. Aleluia. Então essa era alguma das qualidades que eles tinham que ter. Então olharam Daniel, Misael, Azarias e Ananias e falou: é esses. Esses o rei vai se alegrar. Daí o rei diz assim: olha, tudo que tiver na minha mesa, essas pessoas vão comer. Tudo que tiver na minha mesa, eu vou dar para eles. Mas ali existiam 4 jovens, que eles estavam no palácio, que eles foram escolhidos pelos reis, mas eles tinham propósitos. O propósito ele pode mudar a vida do homem. O propósito pode mudar a sua vida financeira. O propósito pode mudar a sua vida conjugal, a sua vida sentimental. O propósito ele pode mudar o que? Todas as coisas. Quando nós falamos de propósito, nós falamos de pessoas que queriam que a vida deles fosse destacada. Mas eles precisavam fazer o quê? Se sacrificar. Eu preciso construir alguma coisa. Eu preciso me dedicar em alguma área. Então o que eles fizeram? Eles propôs, o propósito deles: olha, durante esses 3 anos, nós só vamos comer legumes e nós vamos tomar água, mais nada. Nós não vamos tomar vinho, nós não vamos participar do manjar, nós não vamos participar de nada isso da mesa do rei. Mas nós vamos somente comer legumes e tomarmos água durante 3 anos. Então eles explicam para o eunuco que cuidava deles e diz: olha, nós vamos fazer um propósito. Porque esse propósito que eles estavam fazendo era com o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que Deus, fez com que achasse graça e misericórdia e o eunuco atendesse o pedido deles. Então entenda que quando Deus ele está vendo que a nossa intenção é boa, que o nosso propósito é bom, que aquilo que queremos fazer é para algo que venha beneficiar alguém, o Senhor ele intercede por nós. Ele trabalha o nosso favor. Deus já foi quebrantando o coração do eunuco, já foi mostrando para ele que ele devia ouvir, que ele devia fazer, já foi direcionando. Por quê? Porque Daniel fez um propósito. Ananias, Misael, Azarias fizeram um propósito, dizendo: nós vamos fazer, porque nós queremos receber. Mas o propósito deles era o quê? De um dia? De um mês? De uma semana? Não, era de 3 anos. Era um propósito de 3 anos. E quando eu falo de propósito, eu entendo algo interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos cumprir o propósito em um dia.